Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo bem? Sendo bem? Super bem? Eu espero que sim, viu? E você, Shimada, como tá? Shimada tá bem. Apesar do sumiço, Shimada tá bem. Sumiço entre aspas, né? Estive lá na aba comunidades, para quem não sabe, tem postagens da Shimada lá. Shimada gosta mais de escrever do que falar, mas ela tem que falar, né? Então estou aqui. A mensagem da semana que não foi gravada no domingo, continua aqui separadinha. Se o vídeo não ficar muito longo, eu vou trazer a mensagem. A princípio, esse vídeo é pra gente ter uma conversa. Se não ficar muito longo, né? A gente vai ter que ter essa conversa. Antes, porém, adendos. Separei 4 mensagens que vieram no e-mail almanuashimada@gmail.com. Este endereço de e-mail não é só para pseudas propostas de parcerias que não são propostas de parcerias. E que bom que Shimada reconhece um golpe de longe, né? Então eu separei 4 perguntinhas que eu vou responder. As pessoas que enviam essas perguntas, elas têm um e-mail que eu não tenho como identificar o nome delas, então eu não cito os nomes, né? Essas perguntas poderiam ser deixadas nos comentários, mas acredito eu que das duas uma, ou é medo de conversar comigo, ou é medo de eu trazer as perguntas para o vídeo, né? Então, tá tudo bem para mim, tá tudo bem para vocês, então tá. A primeira pergunta é sobre uma imagem que está publicada lá na aba comunidades. É uma imagem que eu ganhei de um amigo que desenha usando inteligência artificial, né? Então a pessoa pergunta se essa imagem seria a representação da rainha dragão e qual a minha associação com ela. Eu não sei o que é a rainha dragão. Não tenho a mínima ideia. Eu posso pesquisar depois. Não sei o que é a rainha dragão. Mas esse meu amigo, ele fez uma representação de mim como mãe dos 4 elementos, que no caso seriam meus filhos. Ah, Shimada, mas você só tem 3 filhos, os elementos são 4. Aí é que é a parte interessante. O meu filho mais velho é ar, o meu filho do meio é água e o mais novo é um cúspide. Ele é terra e fogo. Ele nasceu na transição de Sagitário para Capricórnio, quando o Sol em Capricórnio estava no ápice, bem naquele horário. Então ele é um cúspide, né? Ele é 2 elementos.
isso me faz mãe de 4 elementos. E aí, esses elementos foram representados por dragões, que é o dragão de ar, dragão de água, dragão de terra e dragão de fogo, porque eu tenho um lance com dragões, sim, principalmente o dragão de ar. Na aba comunidades também tem uma foto onde eu não estou brincando. Essa foto eu falo que é parte do dragão de ar passando. E eu acredito nisso sim, ainda mais porque eu sinto e vejo ele. Alguém consegue tirar a foto do vento passando sem ser tufão, furacão, tornado? Pois é, era apenas o vento passando de forma que ele balançava as folhagens do jardim. E esse vento passando saiu na foto. E sim, eu tenho certeza que era ele, porque toda vez que eu limpava o jardim, eu começava a tirar foto das plantinhas, do jardim todo arrumadinho, limpo, e ele queria sempre aparecer na foto, porque o vento começava a sacudir as plantas. E nessa ocasião ele apareceu. Por sinal, é a última foto que eu tirei do meu antigo jardim, né? Acredita quem quiser, né? Essa é a minha associação com dragões. Depois eu vou pesquisar a Rainha Dragão, tá bom? Gratidão pela tua mensagem. A outra mensagem é um tanto estranha, né? Densa. A pessoa tá me questionando, eu não sei se é homem ou mulher que tá mandando essa mensagem. A pessoa está dizendo que eu contrario a palavra de Deus, que é a Bíblia, quando eu digo que não há céu, inferno e fim de mundo. Não. Você acredita no que você quiser. Direito seu, assim como é meu direito não acreditar em céu, inferno e fim de mundo. Se você quer acreditar que coisas ruins estão preparadas, então tá, eu não acredito nisso. Eu não sirvo a Bíblia. Eu não sirvo uma religião. Eu não sirvo um avatar, um mentor, um guia, uma entidade, um santo. Eu só sirvo o Supremo, a fonte original, só Ele. Só Ele. Essa ameaça na tua mensagem de que eu vou direto para o inferno por contrariar a Bíblia, eu também não acredito nisso. Entre o Apocalipse e o inferno da Bíblia e as mensagens que a espiritualidade dão o tempo todo, todos os dias, em todo o planeta para milhares de pessoas, de que o caminho delas vão se abrir, de que a vida delas vai mudar, que elas podem seguir sem medo, porque tudo vai dar certo, é uma mentira? É contraditório, né? Mensagens, profecias, promessas sendo pronunciadas e essa defesa com tanto afinco ao fim do mundo.
Não basta todo o sofrimento que os indivíduos têm que passar. É preciso anunciar a todos que vai vir coisa pior. Ai, desculpa, me coloca fora dessa. Céu e inferno está dentro de nós. Você vai usufruir céu e inferno em vida. Agora, se você quer pagar para ver, sim, pagar para ver, porque eu tenho duas coisinhas para te dizer, para repetir para você que está na tua Bíblia. Você é salvo ou salva pela fé. Só pela fé. O que é a fé? O firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Você espera ser salvo. Você não vê, você não tem certeza disso. Você só vai saber se é salvo naquele dia. Só que naquele dia, a porta será fechada para muitas pessoas e essas pessoas dirão: mas, Senhor, no teu nome eu fiz, acontecia, eu falei. E uma voz vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Independente se você acredita ou não em céu, inferno e fim de mundo, é contraditório, não é? Porque afinal de contas, até mesmo na sua igreja, os profetas estão anunciando que coisas boas virão para aqueles que creem nele. Ele que tem vida e vida em abundância para dar. Ele cuja bênção não vira maldição, e essa vida é uma bênção. Como assim ela vai virar uma maldição? Como assim? Em tudo que o ser humano passa, tem que passar coisa. Olha, eu só tenho uma coisa para finalizar essa questão. O que é o céu se não um suborno e o inferno uma ameaça, né? Ah, tá escrito que vai ter o apocalipse, então tem que esperar o apocalipse. Vamos esperar o apocalipse. Vamos esperar toda desgraceira anunciada acontecer, em vez de pegar, se levantar e fazer alguma coisa para mudar, mesmo sabendo quanta gente vai sofrer, porque morrer um dia todo mundo vai. Com ou sem apocalipse, todos nós um dia vamos sair desse plano. O fim do mundo já veio para meus pais, por exemplo. Eles não estão mais aqui. Se vocês quiserem colocar uma finalização para a existência da humanidade, para a própria existência, eu não tenho nada com isso. Agora, por favor, me tira fora dessa. Eu não tenho que acreditar nessas coisas. Você não quer acreditar nessas coisas aqui? Não acredita. Tá tudo bem, não altera nada. É irrelevante. Isso aqui não é uma disputa. Quem tá certo, quem tá errado. Cada um de nós tem o direito de acreditar no que quiser, como quiser. Ponto. Isso significa que é dispensável uma mensagem como essa, ainda mais no tom que veio. Você também está contrariando a Bíblia com essa sua postura, com esse seu linguajar, com essa sua ameaça. Isso não tem nada a ver com o papai.
Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Isso tem a ver com a defesa de uma ideia. Fica com a tua ideia. Deixa as pessoas usufruírem o direito nato de escolha. As próximas 2 perguntinhas, elas estão no mesmo e-mail. Uma pessoa mandou 2 perguntinhas. Que eu achei muito interessante. Acho que ninguém me fez essa pergunta. Há alguma atividade que você gostaria de realizar e ainda não faz? Você sempre menciona que seus pais te ensinaram muito e você realiza muitas atividades. Conta um pouco sobre seus pais. Nunca me perguntaram isso no meu tempo, todo o tempo que eu estou na internet. No offline também não. Gostei. Então vamos para a primeira pergunta. Há alguma atividade que você gostaria de realizar e ainda não faz? Sim. Meu sonho de consumo é ser marceneira. Adoro marcenaria. Não trabalho com isso porque eu não tenho as ferramentas. E as outras atividades me ocupam de uma forma que eu realmente não invisto nisso, mas eu pretendo. Nem que seja com objetos pequenos, simples assim, eu pretendo. Eu acho muito bonita a profissão de marceneiro e adoro trabalhar com madeira. A madeira, ela permite várias possibilidades, né, de objetos úteis. E eu gostaria muito de trabalhar com marcenaria. E os meus pais, eles realmente, eles me deram a base de quase tudo que eu sei, assim, de quase todas as minhas atividades. Da minha mãe veio a arte e do meu pai veio as manualidades, né? Essa coisa de fazer manutenção na casa, consertar coisas, é tudo do meu pai. A minha mãe, ela era costureira. Ela aprendeu a costurar com 9 anos de idade. É interessante que tanto a minha mãe quanto meu pai, eles eram autodidatas, pessoas incrivelmente criativas, não apenas inteligentes. Eles eram muito criativos. Então, a minha mãe é quem me ensinou que todo o aprendizado ele serve como base para tudo, pode ser estendido para tudo. Então, por exemplo, meu primeiro contato com arte foi desenho. Ela dizia que em toda a técnica que eu desenvolvesse ou que eu aprendesse relacionada a desenho, poderia ser aplicado em qualquer outra coisa que eu fizesse, bastava eu mudar a roupagem. Ou seja, a técnica para desenho, ela poderia ser aplicada em pintura, ela poderia ser aplicada em moldagem, ela poderia ser aplicada em artesanato em geral, e assim sucessivamente. E de fato, é por isso que eu tenho essa mania de dizer que tudo é o mesmo fundamento, porque o teu conhecimento é a base para que você possa aplicar em qualquer área da tua vida. Meus pais me ensinaram isso, né? Meu pai, ele já era tipo um professor pardal. A profissão dele era torneiro mecânico. Só que ele sofreu um acidente, eu era pequenininha, nem ia para a escola ainda.
ele quase morreu nesse acidente. Ficou uns 3 meses ou mais internado. Ele teve fraturas no crânio até os pés, no corpo todo. Ele era muito forte, porque ele sobreviveu, se recuperou e sem sequelas. E era interessante, assim, eu era muito curiosa quando meus pais estavam em atividade, né? Principalmente meu pai, porque ele fazia 1000 coisas diferentes. Ele consertava, ele criava, ele construía, ele recuperava. Ele tinha uma versatilidade. Uma vez ele chegou com uma chapa de zinco enorme. Eu fui atrás. A oficina dele era aqui embaixo. Eu vim atrás para saber o que ele ia aprontar com aquilo. Ainda era muito pequenininha, ainda não ia para a escola. E aí ele me mostrou uma bobina que ele tinha encontrado e ele colocou a bobina para funcionar. Aí ele recortou uma hélice com 3 pás, com aquela folha de zinco, construiu uma base lá. Em resumo, ele fez um ventilador. Eu nunca tinha visto um ventilador na minha vida. Aqui era meio roça, né? Eu nunca tinha visto um ventilador e ele construiu um ventilador. Ele acabou vendendo porque, como a pá era de folha de zinco, se alguém encostasse o dedo, perdia o dedo, né? Porque a folha de zinco corta. Aí o que ele fez? Ele desmontou aquele ventilador, adaptou, colocou um cabo e fez um cortador de grama, cortador de mato, assim, para limpar os terrenos. E vendeu. Qualquer coisa ele arrumava, um rádio, máquina de lavar, micro-ondas, qualquer coisa ele arrumava. Ele entendia muito de elétrica e eletrônica, mecânica, marcenaria, alvenaria, né? Ele construiu toda essa casa, a estrutura, a fundação, toda a casa foi ele que construiu. Ele mexia com qualquer coisa. Não tinha nada que ele chegasse e falasse: eu não vou fazer isso porque eu não sei, não. Se em alguma ocasião ele não soubesse, eu acho que ele passava a saber, simplesmente assim. Mexendo, ele aprendia como tudo funcionava. Por quê? Ele também tinha essa ideia da minha mãe. Todo teu conhecimento é a base que pode ser aplicada em todo o resto. O conhecimento dele como torneiro mecânico possibilitou que ele aplicasse esse conhecimento em qualquer outra coisa que ele resolvesse fazer. Então, eu observava muito meus pais realizando aquilo que eles amavam fazer. A minha mãe, embora fosse costureira, às vezes ela fazia artesanato, principalmente com tecidos, né? Ela tinha uma intimidade com tecido. Ela fabricava roupas formais, roupas de gala, mas ela também era poetisa. Ela gostava de escrever e de desenhar. Ela era desenhista e pintora. Na família da minha mãe, há muitos que desenham e pintam. Principalmente porque, vem do meu avô,
o conhecimento de técnicas de pintura e de desenho japoneses, né? Que nem o... Qual o nome? Sumie, que é uma técnica de pintura, né? Como quando eu era pequenininha, nós não tínhamos recursos para comprar material de pintura, a minha mãe comprou uma caixa de lápis e um caderno de desenho. Então eu desenhava e na hora de pintar, ela me ensinou a técnica de pintura com lápis. Uma técnica que é usada com pincel, ela me ensinou com lápis. Quando ela pôde me dar pincel e tinta, a minha mão já estava acostumada. A mesma técnica que eu desenvolvi para pintar com lápis, eu passei a pintar com pincel e tinta. Então, assim, eles eram pessoas que tinham muito conhecimento em áreas diferentes, né? É interessante que os meus pais, eles eram opostos complementares. Minha mãe era de virgem e meu pai era de peixes. E eles realmente se complementavam. O único problema é que minha mãe, ela tinha uma dificuldade muito grande de alcançar equilíbrio. Um equilíbrio, um eixo de equilíbrio necessário para que o relacionamento de virgem e peixes dê totalmente certo. Meu pai era um cara paciente, zen. Ele não dava bronca. O olhar dele falava. O jeito que ele olhava já dizia. O jeito que ele olhava já era uma correção. Eu e minha irmã compreendia perfeitamente. A gente estava fazendo alguma coisa errada, que ele estava reprovando com o modo que ele olhava. Ele só olhava e pronto, a gente já sabia exatamente o que era. Isso quer dizer que meus pais não subestimavam a nossa inteligência. Todo ser vivo é inteligente. Se vai ser criativo, se vai ser desenrolado em alguma área, é da escolha de cada um, né? Daí se justifica, por exemplo, o que está lá na descrição do canal. A Shimada, ela faz várias atividades. Há atividades que não estão lá na descrição. Tem muita coisa que eu faço que não está lá. Por exemplo, arrumar PC. Não arrumo o celular porque é uma responsabilidade muito grande, mas a apostila de curso que meu filho dá, fui eu que fiz. Que mais? Eu trabalho com plantas, né? Outro motivo para a Shimada tá curtindo tanto ficar offline tá criando um projeto para fazer a horta dela. Eu quero fazer minha horta, porque eu fui criada assim, comendo comida natural do quintal. Eu quero voltar a ter o prazer de colher no meu quintal para mim comer, de colher demais e dividir com os vizinhos. É uma satisfação tão grande isso, receber da terra o nosso alimento e sem a pretensão de querer vender, não. Na outra casa que eu morei, onde eu tinha um jardim, uma vez eu plantei chuchu. Ai, que coisa linda!
A terra é muito boa aqui no bairro onde eu moro. Pensa na quantidade de chuchu que dava. Dava tanto chuchu o tempo todo que eu dividia com a vizinha e com a minha família. Era muito chuchu, um chuchu grande. E eu adoro chuchu, né? Tem gente que diz que não tem gosto de nada, faz um bem para a pressão arterial, para o sangue, para as artérias, né? Adoro chuchu. Aí eu quero plantar chuchu, eu quero plantar pepino e tomate, que eu também adoro. Eu quero plantar um monte de coisa. Quero fazer a horta, trazer a horta de volta, a horta que já existiu aqui, né? E isso eu aprendi a questão da horta com o meu pai, a questão de jardim com a minha mãe. Minha mãe tinha uma mão maravilhosa para plantas de jardim, assim, os vasos dela eram lindos. E eu herdei isso. Eu só não herdei a costura da minha mãe. Eu sei costurar coisas simples assim, avental, pano de prato, fazer uma barra, pregar um botão, trocar um zíper, uma barra, fazer uma almofada, uma fronha, coisa simples. Roupa eu não faço. E não é que ela não ensinou, ela ensinou necessário para fazer manutenção de roupa. Dá até para ganhar dinheiro, né? Fazendo conserto em roupa. Conserto em roupa eu sei fazer, porque ela ensinou. Agora, fazer uma roupa, ela tentou me ensinar, mas eu tenho sérios problemas com régua, né? Eu tenho descalculia. Não dava certo medir as coisas. É, né, é uma responsabilidade muito grande você pegar o tecido de alguém, né? Para depois estragar. Então, eu não fui pelo caminho da costura. Tenho minha máquina de costura, meus meninos sempre estão trazendo roupa para consertar, assim que eu costuro, né? Meu pai e minha mãe eram ótimos cozinheiros também. Eu aprendi a cozinhar com a minha mãe, olhando minha mãe cozinhar. O japonês tem muito isso, de aprender olhando, né? E assim eu também olhava, meu pai cozinhava maravilhosamente. Minha mãe, ela fazia muito comida de roça que meu avô, ele teve que adaptar o cardápio japonês que ele estava acostumado com o que ele encontrava aqui no Brasil, né? E meu pai, ele fazia muito comida mineira, que eu amo comida mineira, coisa boa, boa, boa. Meu pai não era mineiro, ele era do Espírito Santo, vê se pode. Ele foi criado em Minas, né? Então eu fui alimentada também com comidinha mineira, que é muito boa. Enfim, eu faço muitas outras atividades que eu acabei ou aprendendo com meus pais ou desenvolvendo dentro desse conceito deles que o fundamento de tudo é a mesma coisa, né? E só que não tá na descrição do vídeo, porque senão vai virar um currículo, né? Nem tem espaço para colocar tudo lá. Eu coloco que eu pratico hoje em dia com frequência. E é isso. Eu me sinto uma pessoa muito honrada, agradecida por ter os pais que eu tive. Me ensinaram muito. São pessoas ainda assim que, apesar de não estarem mais aqui, conseguem estar muito presente. Incrível isso. Nos meus pensamentos, em tudo que eu faço. Eu sempre estou lembrando deles quando eu realizo algo. É como se eles nunca tivessem deixado esse mundo, sabe? E o que eu mais amo é que meus filhos
amo meus pais igualmente. E meus filhos também herdaram toda essa capacidade multifuncional dos meus pais. Os pais são seres muito importantes nas nossas vidas. E mesmo que eles não estejam mais aqui, a gente deve prestar honra a eles sempre como? Através do nosso modo de ser, do nosso modo de viver, colocando em prática tudo que nos ensinaram. Alguns pais ensinam a como não ser como eles, né? São poucos, mas tem. Isso também é aprendizado. Pai é pai, mãe é mãe. O simples fato de, através deles, nós estarmos aqui já é muito. Temos que honrar pai e mãe, tá? Então tá. E no final das contas, qual é a conversa que a Shimada queria ter? Shimada, ela sumiu, começou a repensar na frequência dela aqui no canal e ela não queria voltar mais. Por quê? Como eu disse no vídeo curto, meu off é maravilhoso, gente. Eu acho não, eu tenho certeza, eu amo a minha vida, meu modo de vida. É simples, é modesto, mas eu sinto tanto prazer no meu dia a dia, sabe? E mesmo sendo essa pessoa estranha que vive isolamento, entre aspas, porque eu vivo aqui com a Lupita, aqui em cima mora minha irmã e a família dela, né? Meus filhos moram aqui no mesmo bairro, mas a maior parte do tempo eu estou em isolamento porque eu preciso disso. Tá na minha natureza também. E depois que eu decidi retornar à espiritualidade, isso ficou mais necessário ainda. Shimada passou uma semana, ela já é esquisita, já é estranha. Ela passou uma semana assim, sem saber o que estava acontecendo com ela. Era literalmente como se eu precisasse amarrar meu tornozelo no pé da mesa. Porque a sensação é que eu não conseguia ficar no aqui e agora. Aqui. Eu não conseguia. Era como se eu estivesse em vários lugares ao mesmo tempo, não só aqui do plano físico, de outros planos. E aí, isso já estava aparecendo nos últimos vídeos. O processamento da minha mente ficou muito rápido. A minha mente é hiperativa. Mas ganhou uma velocidade que eu tô com mais dificuldade de acompanhar, a boca acompanhar o que se passa aqui. Eu não consigo acompanhar. Aí acontece o quê? Eu vou falar uma frase, eu acabo engolindo alguma palavra, saltando para outra, tentando acompanhar o que está passando aqui, porque não se esqueçam, a Shimada tem mente visual. Tudo na mente dela é processado através de imagem. As imagens, elas passam muito rápido. Para naquela que cabe no contexto e eu tenho que traduzir aquilo. Quando eu tô muda, eu fico ali na minha introspecção, eu sou naturalmente introspectiva, né? Eu fico lá na minha introspecção observando, tá tudo bem, é tranquilo. O problema é quando eu tenho que falar. Para mim falar, eu tenho que traduzir tudo que tá passando aqui. E é muito rápido. Muito rápido. Imagina, eu falo 3 frases complexas. Cada palavra vai me dar imagens.
quando eu paro numa imagem, eu tenho que traduzir ela dentro de todo aquele contexto e ainda tenho que converter em palavras para falar. É complicado e é desgastante também. Não é. Eu já considerei isso, a minha mente, uma maldição. O modo como ela funciona é super esquisito. E demorou muito tempo a descobrir que meu modo de ser e de viver é diferente por causa disso. Por quê? Porque é de dentro para fora, né? Quando foi de sexta para o final de semana, tudo potencializou de uma forma que eu passei o final de semana com meus filhos e eles percebem. Aí é o tempo todo, dedo estralando na minha frente, alguém me chamando, alguém falando, volta Rita, e eu não conseguia voltar. A minha consciência, ela alterou. E ela deu uma expandida que eu não consigo ficar só aqui. E é isso que acontece quando você faz o autoconhecimento, se relaciona com a espiritualidade. Não, não é nada ruim. Você só precisa se adaptar a isso. Então, eu estou num processo de adaptação. Parece que meu processo de cura acabou. E aconteceu uma expansão e eu estou me adaptando. E eu estou me adaptando de uma forma que eu não assuste as pessoas, né? Por exemplo, não é só no online que tem gente com medo, que tem medo de mim, né? No offline também. Tem um rapaz, até amigo do meu filho, ele é tão alto, tão grandão, parece um guarda-roupa, né? Ele não tem medo de nada nesse mundo, só de mim. É por quê? Porque eu vivo isso, tá? Não tem um interruptor, liga e desliga aqui. Quando eu falo se relacionar com a espiritualidade, é viver com a espiritualidade. Eu vivo literalmente com a espiritualidade. A minha consciência não é materialista, não é material. Eu tenho plena consciência de que tudo isso aqui não existe a partir do momento que tem prazo de validade. Uma parede está em pé hoje, amanhã pode não estar. Esse livro está aqui hoje, amanhã pode não estar. Tudo é passageiro nesse plano. E eu tenho plena consciência disso. Então, meu foco está onde? Naquilo que não é perecível. E o que não é perecível não faz parte desse plano. É por isso que Shimada toca tanto no assunto essência. Você é a essência. E a essência, ela precisa poder se manifestar e ter a dominância, porque ela tem que fazer um trabalho em conjunto com o veículo dela, o animal bípede, que só pensa nele. Ele não sabe se cuidar, né? E aí, a Shimada faz um trabalho no off que ela não faz aqui, que é com a espiritualidade, né? Hoje, por exemplo, eu já saí no portão sabendo que eu teria que falar com a minha vizinha da frente. E a minha vizinha da frente sentiu que alguém ia sair no portão. A espiritualidade não se contradiz, né? Eu tinha uma mensagem para entregar para ela. E assim a minha vida, o meu dia a dia.
É por isso que eu fico tanto tempo isolada. Do meu trajeto daqui até a loja do meu filho mais novo, eu encontro pessoas e eu vou me comunicar com essas pessoas, e o que eu vou comunicar não é trivialidades. Hoje foi mais uma quinta-feira que eu fui almoçar com meu filho, né? E foi interessante que a confirmação mais linda que eu recebi, um cão, um cachorro que eu nunca vi na minha vida, ele se colocou bem do ladinho das minhas pernas e me acompanhou até a loja do meu filho. E quando eu parei lá, ele seguiu o caminho. A espiritualidade faz essas coisas. Porque eu fui o caminho todo conversando com o cachorro. Ele me olhava como se estivesse me entendendo e me acompanhando. Até para atravessar a rua, ele sabia atravessar a rua. Ele sabe atravessar a rua melhor do que eu. Eu achei incrível isso, né? Também tem algo que acontece o tempo todo comigo. Eu não me lembro aonde ou quem foi que me deu o termo sonhar acordado. A pessoa deu o nome disso, de sonhar acordado, para algo que acontece comigo o tempo todo. Há pessoas que, para que o inconsciente se comunique com o consciente, elas precisam dormir e entrar em sono profundo, né? A estimada fez isso acordada. O tempo todo. E não é muito confortável, é desgastante, é cansativo. E não dá para ter uma vida normal com a mente funcionando assim. Eu tenho visões o tempo todo, eu tenho revelações o tempo todo. Muitas vezes eu tenho que levar mensagens para alguém. Isso faz com que eu entre nessas... Percebeu a pausa que eu fiz agora? Essas pausas costumam levar assim meia hora, uma hora, sabe? Não é crise de ausência para quem se questiona, né? Já que estimado tem diagnóstico de epilepsia, não é crise de ausência, tá? Quando eu tiver crise de ausência, vocês vão perceber. É uma coisa estranha. Não é crise, é como se eu entrasse no estado hipnótico, num transe. Essas pausas que eu dou, né? A crise de ausência não é assim. A afeição fica se movendo, às vezes lentamente, sem estar reagindo a nada. É estranho. Tem no YouTube, viu, gente? Para quem quiser conhecer crise de ausência, como que é. E não tenho como ter crise de ausência, visto que eu tomo medicação controlada e eu não tenho crise epilética, graças a isso. Então, assim, né? Também tem uma questão, eu espero que a Stephanie, ela é uma mulher linda, maravilhosa, jovem, né? Mãe do bebê fofo, que eu amo. Amiga do meu filho, amiga mesmo. Os dois parecem irmãos, né? Ela assiste aqui o canal. Ela também é minha consulente. Às vezes eu falo certas coisas que no olhar dela dá pra ver que ela fica com medo. Quem convive comigo em off vê coisas, ouve coisas de mim, vê manifestações através de mim que
E não dá para fazer aqui assim, escapa algumas coisas, né? Eu percebi isso nesse final de semana quando eu fui assistir um vídeo meu. Eu me comunico com quem está aqui. É por isso que eu não gosto dessa questão de preconceituosa quanto crença e religião. Eu não sou contra a religião, eu sou contra religiosos. Não todos, alguns. O comportamento de alguns religiosos suja o nome da religião que segue. E parece que eles não têm muita noção disso. Aliás, tem religiões que ao longo do tempo, elas não só foram distorcidas, mas modernizadas, como se Deus mudasse, né? Deus não muda nunca. Não é isso que vocês ensinam? Principalmente quando eu estou atendendo meus consulentes ou quando eu estou gravando vídeo, aparece. Eu não posso chamar pessoas porque eles não estão nesse plano, eles não têm um corpo físico, né? Então eu vejo essas energias diferentes de diversas dimensões, universos, esferas, que passam por aqui, alguns param, alguns me comunicam alguma coisa, eu traduzo para vocês. Nem todos falam português. Alguns ficam aqui do meu lado ou aqui atrás, falando no meu ouvido, me auxiliando em algum tema que eu venho trazer, porque é difícil para mim interpretar as imagens da minha mente, né? A mente visual. A sensação que eu tenho às vezes é como se eu não tivesse aprendido a falar, a dificuldade que eu tenho de me expressar verbalmente, sabe? Tem que encontrar as palavras corretas para comunicar, né? Ai, que trabalheira que dá falar. Mas ainda bem que a gente fala, né? É que nem cantar. Ainda bem que nós temos voz. Para com esse negócio de, ai, minha voz é feia, senão eu cantava. Não existe voz feia. A capacidade da fala já é linda por si só. Para você cantar, você só precisa ter a fala. Canta, canta. Conforme você vai cantando, a sua voz vai se aprimorando. Não fica nessa paranoia de que a minha voz é feia. Que absurdo, gente. Você pode falar, olha. Você pode falar. Falando em falar, eu estava refletindo sobre o dom de línguas, né? Eu estava achando uma coisa interessante. Há linguagens que são universais, né? O dom de línguas, ele é muito essencial, por exemplo. Não pense vocês que ele serve apenas para se comunicar com pessoas, dar uma mensagem a uma pessoa de outro país, ou se comunicar com um ser de outra esfera, não. O dom de línguas nos permite, por exemplo, nos comunicarmos com animais, compreender o que eles estão falando com a gente, com animais e com plantas. Normalmente o ser humano tem uma dificuldade de compreender o que os animais estão tentando comunicar para a gente, né? O dom de línguas permite essa comunicação. E não, há vários gestos nos animais que são generalizados. Alguns gestos, sons, eles são típicos da espécie daquele animal.
mas cada animal também tem a sua personalidade. Assim como nós, a partir do momento que cada um tem uma personalidade, algumas coisas não devem ser generalizáveis. O que é generalizável é o que torna o padrão da espécie, entende? O dom de línguas por si só nos ensina isso. Eu estava pensando que há umas comunicações que elas são universais, por exemplo. Todo mundo entende o que é isso. Todo mundo entende o que é isso. Todo mundo entende o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é? Tô pensando na mensagem mal criada que eu recebi. Qual é o problema da comunicação, então, né? Por que que o ser humano está perdendo essa capacidade de conversar? Eu tô aqui batendo um papo, por sinal. E vai dar tempo de trazer rapidinho o quê? As gotinhas de luz. Eu não sei se eu expliquei tudo que eu queria dizer, mas em resumo embora a Shimada seja psicanalista, por isso ela fala tanto de mente, nós precisamos entender a mente, visto que a essência é a própria mente. A centelha está na mente, o fragmento da sabedoria está na mente. Tudo se manifesta a partir da mente. A gente tem que estudar a mente, né? Calhou que Shimada, ela já nasceu predisposta aos estudos da mente, principalmente do comportamento. Mas a Shimada nasceu para a espiritualidade. Então, eu não excluí nenhuma coisa nem outra da minha vida, eu integrei. Para quê? Para a gente não ter que quebrar a cara no nosso desenvolvimento, não apenas no autoconhecimento, mas espiritual. Nós somos seres espirituais. A partir do momento que nosso corpo real é uma energia que não é desse mundo. Não dá para teimar em desvincular da espiritualidade. Tudo o que se move é uma manifestação da espiritualidade. A centelha está em tudo que é vivo. E aí a Shimada, desde criança, ela trabalha com a espiritualidade, tá? É que nem, não lembro que vídeo uma pessoa perguntou se dava para fazer reiki à distância. Eu acho essa prática a mais absurda que eu já vi na minha vida, levando-se em conta que o único que conseguiu aplicar o dom de cura à distância foi Yeshua, porque por causa da manifestação do dom de cura, mas o reiki em si, né, que é a energia da essência que se manifesta pela mão, que qualquer pessoa pode utilizar, ela utiliza isso, inclusive quando ela está fazendo uma oração, ela está manifestando essa energia através da palma da mão, né? Essa energia, à distância, não. Se alguém disser que reiki à distância funciona, eu vou dizer para você, a fé da pessoa que recebeu esse pseudo-reiki é que funcionou. Reiki não funciona à distância. O dom da cura funciona à distância. Se eu decretar agora para você cura,
através do dom da cura, a tua fé com a minha vai te curar. Agora, se eu vier aqui com essa história de reiki, estou aplicando reiki em você. Para, gente, sai de Nárnia. Principalmente porque o reiki, dependendo da doença da pessoa, é necessário uma cirurgia espiritual. E como se dá essa cirurgia espiritual? Que nem o Dr. Fritz, tem que cortar a pessoa jamais, tá? Nada de pegar objeto cortante, abrir a pessoa, não. Eu não entendo isso como cirurgia espiritual. Com o senhor José Arigó foi necessário isso para comprovar que a cirurgia espiritual é possível, mas não é necessário, né? Então, a cirurgia espiritual é a manipulação de energia, só que a pessoa, ela tem que saber fazer isso, sabe? O reiki não ensina isso, não, porque o dom da cura. Então, reiki à distância, por favor, né? Por que eu tô falando disso? Eu tô aleatória, né? Mas bate-papo é assim, né, gente? Aleatório. Deu 1 hora. Eu vou ler a mensagenzinha da semana que não saiu no domingo. Então, é a mensagem do final de semana a partir de sexta. Vocês sabem que quando eu deixo para depois da falação a mensagem das gotinhas de luz, as gotinhas de luz acabam comprovando alguma coisa que eu falei, né? Então, bora lá. Fé e coragem. A medida da tua coragem é a medida da tua fé. Mesmo que a tua coragem for de um grãozinho, do tamanho de um grãozinho de mostarda, vai ser fé. Fé é fé. Não interessa o tamanho. É fé. Você só precisa ter a coragem. A fé e a coragem andam juntas. Então, não é que você tem que ter coragem para ter fé. Não está dizendo isso aqui. Está dizendo que a medida da tua coragem é a medida da tua fé. Quantas vezes você pensou, eu não tive fé o bastante porque eu não alcancei essa graça. Eu não fui curado. Eu não consegui aquele emprego. Deu tudo errado, porque eu não tive fé. Não. Não é isso não. Porque se a tua fé for do tamaninho de um grão de mostarda, você move montanhas. Mas será que foi fé mesmo? Porque quando você tem fé, você tem coragem. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que você não está vendo, mas você está esperando. Então, eu tenho um ótimo exemplo. A minha vizinha querida, linda, maravilhosa, chamada Catarina, ela deu um salto de fé. Ela precisava fazer dinheiro, né? Ela trabalha com estética. Quando porventura eu quero radicalizar no meu corte de cabelo, só ela que põe a mão, né? Ela tem um toque de Midas. E aí, ela não tinha um tostão para fazer um investimento para fazer dinheiro. Ela é autônoma, né? Funciona dessa forma. Ela orou para papai e deu um salto de fé, pegou o cartão de crédito, fez um investimento.
e pronto. Tipo assim, de um dia para o outro, o investimento deu certo. Tudo que ela comprou para vender, já vendeu. Assim, pai, pô, tudo muito rápido. Isso é fé. A fé é comprovada pela coragem. Isso é o salto de fé, a tua coragem em ir. Por quê? Você não está vendo o resultado daquilo, mas você espera por aquilo. Então você se move para que aquilo seja o que tem que ser. É óbvio, é simples. É o medo que paralisa. O medo que é mal entendido. Porque quando o medo surge, ele só está dizendo, olha, vai devagar, com cautela. Ele não está dizendo para você parar e dar meia volta e tchau. Não. Coragem para dar seu salto de fé. Porque a tua fé, do tamaninho de um grão de mostarda, você salta uma montanha. Não salta apenas um obstáculo. Coragem. Acredita no teu potencial, na tua capacidade, na tua intuição. Isso é fé. Você não fez uma oração em prol de algo que você quer investir? Pronto! Você envolveu a espiritualidade nisso, já deu certo, porque assim é. Assim é. Basta você acreditar em você também, assim como a espiritualidade, assim como o papai acredita. Mete a cara, vai dar certo, vai dar bom, entendeu? Vai dar bom, vai e faz. Você vai se surpreender. Confirmação. Segredo dos segredos. Saber manter o nosso Senhor perto de nós é o segredo dos segredos. Viu? Confirmação. Saber manter o nosso Senhor, o Ser Supremo, a fonte original, Papai, Deus, não importa como você se refira a Ele, mantenha Ele perto, sempre perto. Esteja com Ele, sinta Ele. Este é o segredo. Que lei da atração que? A lei da atração, quando você diz lei da atração, sabe o que isso faz no seu inconsciente? Teu inconsciente, ele já formula você sentado, usando a força mental para trazer para você. Não. Papai te capacitou, te habilitou, você é um ser que realiza em movimento. Lei da atração escambau. Se mexe, vai e faz. Tenha certeza absoluta que o teu Pai do céu está do teu lado o tempo todo, te acompanhando, acreditando em você. Acredita também. É simples assim. Confirmou. E tem mais uma mensagem, uma confirmação. Vamos ver? Transcendendo as palavras. As palavras são o meio e não o fim. Se as palavras em si forem o fim, esqueça. Confuso, mas eu entendi, vocês entenderam? É para transcender as palavras. As palavras são o meio, não o fim. Nós todos estamos num processo constante. Mesmo quando há necessidade de se calar,
Não é o fim. Não é o fim. Se você acreditar que as palavras são fim, ou tipo um decreto, como por exemplo, a história do Apocalipse, vamos esperar que o Apocalipse vai vir porque está escrito na Bíblia. Aqui está dizendo que se as palavras forem o fim, esqueça. Esqueça tudo. Tudo vai perder o sentido. As palavras sempre serão um meio que quer dizer o processo. Sabe o que está dizendo aqui? O importante não é o primeiro passo no teu caminho, nem a chegada. É o processo. A tua riqueza, o maior valor, o teu maior ganho está no processo. Quando você atravessa esse processo com satisfação de si mesmo, você vai estar preparado, preparada para o que está reservado para você lá na chegada e vai ser muito mais do que você espera. Não é? A espiritualidade está falando com a pessoa especificamente aqui hoje. Você está querendo investir em alguma coisa. Você está com receio. Está com medo de perder tudo. Não vai perder, não. Vai. Vai, acredita. Acredita na tua intuição. Acredita que papai realmente está com você. Porque quantas vezes ele deu prova que estava com você. Vai e faz. Ele te abençoa nos teus propósitos. Só que nem está aqui. Se mantenha sempre com ele. Mantenha ele pertinho de você. Porque se alguma coisa der errado, ele está ali com você. Não olhe com maus olhos seus erros. Passe a compreender que você, toda vez que erra, está tentando acertar. A língua portuguesa é uma meleca, né? A palavra erro tem 2 sentidos na língua portuguesa. E aí acaba sendo mal empregado nas frases. Existe erro e existe erro. Consecutivas vezes que você tenta realizar algo e dá errado, é um erro que faz parte dos processos para que você alcance o que é certo, porque ninguém nasce com manual de instrução, né? Mesmo que seja algo que você estudou para fazer, quando você é uma pessoa autêntica, você consequentemente vai realizar algo autêntico, novo, inovador. Não é? Esse vídeo vai fazer sentido para alguém hoje. Tô feliz por você. Vamos ver a confirmação. Importância da paz. Os frutos da violência são sempre amargos. Eu não diria apenas os frutos da violência, né? Os frutos de tudo que é negativo, de tudo que é pessimista, de tudo que é contrário, é amargo. Tudo isso, negatividade, pessimismo, é criado dentro de nós. Você quer investir em algo e você está com medo.
É uma opção sua se o medo que está sendo gerado dentro de você, ele vai ser algo ruim ou bom. Como assim o medo pode ser algo bom? Ele é algo bom porque ele surge como um alarme. Tenha cautela. Vai devagar, sem pressa. O que acontece na maioria das pessoas é que elas interpretam o medo como paralisa, estátua, dá a meia volta e vai embora. Não. O medo que se sente normal. Só que a gente tem que aprender a ouvir. O ser humano, ele continua tendo um ouvido funcionando, mas ele desaprendeu a ouvir, inclusive a si mesmo. É preciso aprender a ouvir a si mesmo. Consequentemente, você vai começar a ouvir a espiritualidade, papai. Mas se você não ouvir tua intuição, como é que você vai ouvir todos eles? Se a intuição é o canal por onde eles se comunicam. Entenderam? A necessidade de autoconhecimento não se limita a saber quem você é ampliar sua consciência. É não apenas compreender que você é um com todo, mas sentir. Sentir que você é um com todo. É você ter certeza que você é uma gotinha do oceano. Mas quando você está ali no oceano, você é o oceano, sabe? Você pode ser uma gotinha no oceano, mas você também é o oceano. Quantos trilhões de gotinhas existem no oceano para que haja um oceano? Tá me entendendo? Quantas centelhas são necessárias para a onipotência do Supremo? Quantos fragmentos são necessários para que a sabedoria volte a reinar? A humanidade não foi sempre dessa forma, tá, gente? Houve um tempo em que não havia essa malícia, não havia esse engano, não havia essa corrupção toda. Houve um tempo em que o ser humano, ele era ingênuo como uma criança. Não havia adultos, não. O corpo físico, ele entrava nas fases que levavam ao envelhecimento, mas aqui dentro sempre se continuava criança. Tem alguma coisa aqui nesse vídeo para você hoje, hein, Vitoreto? Mas não é só para você. Alguém está querendo investir e está com medo de perda. Ô, Lupita, vai sem medo. Por quê? Porque você falou com o papai. Você fez o seu ritual, você acendeu vela, você leu a sua Bíblia, você dobrou o seu joelho, você acendeu o seu incenso, você fez o seu banho. Não importa. Agora confia, tá? Para com isso. Como assim? Papai chega perto de você, continua do lado dele. Sabe quando a criança está andando junto com a mãe?
A minha mãe segurava a minha mão, eu abraçava o braço dela. E assim eu ia andando com ela na rua. É assim que tem que ser com o Papai do Céu, tá? Não é simplesmente fazer o teu ritual de comunicação com ele e pronto, ah tá, vai dar tudo certo. Não. Aí você se mexe, você vai. A satisfação de você ir realizar algo que você acredita que vai dar certo e dar certo, ai, não tem preço. Não tem preço. Então vai, tá bom? Então tá. Desculpa o tempo de vídeo, tá? Tô compensando uma semana sem aparecer. Volto no domingo para não encher vocês com tanto vídeo, tá bom? Fiquem bem. Ótima sexta-feira, assim, com aquele aquecimento para um final de semana maravilhoso. Tava com saudade de vocês. Vocês podem não acreditar, chamada hora por vocês, chamada fibra por vocês, não importa quem vocês são. Eu posso sentir a energia de quem chega aqui, tá? Vai ficar tudo bem. Confia. Inclusive em você, tá bom? Então tá. Até domingo no próximo vídeo. Beijo na alma.